Papai, não beba o chá dessa xícara. A nova mamãe colocou veneno nela. O pai ficou chocado com as palavras da filha e decidiu trocar as xícaras. O relógio marcava 6 da manhã, quando Fabiano Rodrigues já estava de pé, como de costume. A rotina rígida era o que o mantinha em pé desde que Eduarda, sua esposa, falecera há 4 anos. Cada dia se seguia com a mesma precisão e frieza. Acordar, preparar o café da manhã de Josiane, levá-la à escola e se dedicar ao trabalho na empresa, onde passava horas intermináveis. Fabiano se agarrava a essa rotina como se temesse que qualquer mudança pudesse trazer de volta a dor esmagadora que sentiu ao perder Eduarda. Josiane, agora com 4 anos, era o centro de sua vida. Seus grandes olhos castanhos lembravam os de Eduarda, o que para Fabiano era ao mesmo tempo um consolo e uma tortura. Ele se sentia responsável pela morte da esposa. Ela morrera durante o parto, e essa culpa o perseguia. Mesmo amando profundamente sua filha, havia momentos em que a dor se infiltrava em seu olhar quando a observava brincar ou dormir. Era como se a presença dela fosse um lembrete constante de que ele falhara em proteger Eduarda. No trabalho, Fabiano evitava interações sociais além do estritamente necessário. Era um chefe eficiente e respeitado, mas mantinha uma distância segura de seus colegas. Era raro vê-lo em eventos sociais, ou mesmo almoçar com outros funcionários. Tudo parecia estar sob controle, pelo menos na superfície, mas por dentro ele sabia que apenas sobrevivia, sem realmente viver. Foi em uma manhã de quarta-feira, durante uma reunião com uma empresa parceira, que sua vida começou a mudar. Na sala de conferências, ele conheceu Luane, uma jovem assistente de cabelos castanhos e sorriso acolhedor. Ela era nova na empresa parceira e demonstrava uma competência notável, mas foi sua forma tranquila de lidar com a pressão que chamou a atenção de Fabiano. Ela falava com os executivos mais experientes com naturalidade e parecia ler as pessoas com facilidade. Seus olhos pareciam capturar cada detalhe da sala, e quando seus olhares se cruzaram, Fabiano sentiu algo muito adormecido se agitar dentro dele. A princípio, ele tentou ignorar essa sensação. Não tinha espaço em sua vida para novos relacionamentos ou complicações. Mas à medida que os dias passavam, ele notava Luane se destacando em vários momentos. Em uma reunião particularmente tensa, ela demonstrou uma compreensão profunda do projeto, ajudando a resolver uma questão complicada que estava atrasando o andamento do trabalho. Fabiano se viu admirando não só a sua inteligência, mas também a sua capacidade de se conectar com as pessoas de forma genuína. Um dia, ao término de uma longa reunião, Luane se aproximou de Fabiano com uma proposta casual. Se precisar de ajuda com os relatórios, estou disponível, ela disse sorrindo. Ele hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Não era só o fato de precisar de ajuda, mas o que ele sentia era uma curiosidade sobre quem era essa jovem que parecia entender a dor que ele carregava, mesmo sem conhecê-lo. A forma como ela o olhava com uma espécie de empatia silenciosa era algo que ele não experimentava há anos. Enquanto Luane e Fabiano passavam mais tempo juntos no trabalho, uma sutil mudança começou a se desenrolar. Ela nunca forçava conversas pessoais, mas suas perguntas às vezes eram pontuais, como se ela soubesse quando tocar em certos assuntos. Em uma dessas ocasiões, quando os dois trabalhavam até tarde, Luane fez um comentário aparentemente despretensioso. Você parece alguém que carrega um fardo muito pesado. Às vezes é bom compartilhar um pouco disso com alguém. Fabiano, pego de surpresa, respondeu de forma evasiva, mas a observação dela permaneceu com ele. Nesse meio tempo, Vitor, o melhor amigo de Fabiano e chefe do departamento de marketing, notava a mudança no comportamento do amigo. Vitor e Fabiano
Tinham uma amizade de longa data e desde a morte de Eduarda, Vitor se esforçava para oferecer apoio sempre que possível. Ele incentivava Fabiano a sair mais, a se abrir para novas experiências, mas o amigo sempre recusava. No entanto, ao perceber o crescente interesse de Fabiano por Luane, Vitor não pôde deixar de sentir uma ponta de alívio. Talvez finalmente Fabiano estivesse pronto para seguir em frente, porém nada seria tão simples. Embora Luane trouxesse uma leveza que há muito Fabiano não experimentava, havia uma parte dele que resistia a deixá-la entrar em sua vida completamente. O medo de sofrer novamente e a culpa por Eduarda ainda eram obstáculos significativos, mas, pela primeira vez em anos, ele sentia um lampejo de esperança, e isso o assustava. Os primeiros sinais de mudança se manifestaram de forma discreta. Fabiano passou a sorrir um pouco mais, e até mesmo sua postura parecia menos tensa. Ao mesmo tempo, os sentimentos conflitantes permaneciam. Havia noites em que ele ainda acordava abruptamente, tomado por pesadelos de Eduarda se esvaindo de suas mãos, e o medo o consumia novamente. Contudo, a presença de Luane estava pouco a pouco plantando uma semente de transformação. Fabiano, sentado no quarto de Josiane, a observa dormir. Os olhos da menina, fechados em um sono tranquilo, não carregam o peso do mundo que ele sentia nos seus, e por um instante ele se permite imaginar um futuro diferente, um futuro onde ele pudesse se libertar do passado e talvez, só talvez, permitir-se ser feliz novamente. Mas será que Luane realmente poderia ser essa chance de recomeço? Ou seria apenas uma distração temporária para uma dor que jamais cessaria? A presença de Luane tornava-se cada vez mais constante na vida de Fabiano. Os dias de trabalho, que antes eram marcados por uma rotina silenciosa e solitária, agora incluíam conversas animadas e momentos descontraídos. Eles se encontravam frequentemente para discutir projetos e relatórios, mas essas interações começavam a se estender para além das paredes da empresa. O primeiro jantar aconteceu por acaso, depois de um dia exaustivo em que os dois precisaram resolver uma crise com um cliente importante. Fabiano, surpreendentemente, se ofereceu para acompanhá-la até um restaurante próximo. Foi a primeira vez em muito tempo que ele se permitiu sair de sua bolha. Durante o jantar, as conversas fluíram com naturalidade. Eles falaram sobre o trabalho, mas também sobre a vida. Fabiano se abriu um pouco, mencionando Josiane e a forma como ela preenchia seu mundo. Luane ouviu com interesse e fez perguntas que demonstravam uma curiosidade genuína, mas cuidadosa. Não houve menção a Eduarda, mas a ausência de seu nome era palpável, como se ambos soubessem que tocar nesse assunto seria atravessar uma linha muito tênue. As interações entre Fabiano e Luane tornaram-se mais frequentes. Eles começavam a se encontrar depois do expediente para jantares casuais, e Fabiano se via ansioso por esses momentos. Ele ainda lutava contra os próprios sentimentos, tentando manter uma distância emocional segura, mas sentia que essa barreira começava a se desmanchar. Havia algo em Luane, uma presença calma, quase terapêutica, que o fazia se sentir à vontade, como se pudesse, talvez, baixar a guarda, mesmo que só um pouco. Foi em um desses jantares que Luane fez uma pergunta que o pegou desprevenido. E Josiane, gostaria de conhecê-la algum dia, ela disse, com o tom casual de quem está apenas sugerindo algo sem qualquer pretensão. Fabiano hesitou por um momento. Apresentar Luane à sua filha parecia um passo significativo, algo que ele não fazia ideia se estava pronto para dar. No entanto, ele acabou concordando. Podemos marcar algo no fim de semana, respondeu tentando soar despreocupado. Quando o dia chegou, Luane apareceu na casa de Fabiano com uma naturalidade que ele não esperava. Vestia roupas casuais e trazia nas mãos uma pequena boneca embrulhada em papel colorido.
presente para Josiane. Fabiano ficou tenso, sem saber como sua filha reagiria à nova presença, mas para sua surpresa, Josiane aceitou o presente com um sorriso tímido. Os três passaram o dia juntos em um parque, onde Josiane brincou, enquanto Luane e Fabiano observavam. Havia momentos de silêncio, mas não eram desconfortáveis. Eram, na verdade, carregados de uma compreensão tácita, como se ambos soubessem que algo estava se transformando ali. Conforme a convivência com Luane aumentava, Fabiano começou a ter flashbacks de sua vida com Eduarda, momentos simples, como ele e Eduarda dançando na sala de estar, ou ela gargalhando após uma piada sem graça. Essas memórias eram doces, mas também traziam uma pontada amarga, lembrando-lhe do que havia perdido. Agora, ao lado de Luane, ele se via tentando não comparar os momentos. Ela era diferente de Eduarda, e a forma como o fazia se sentir também era única. Fabiano não sabia se estava se permitindo amar novamente ou apenas buscando preencher o vazio que Eduarda havia deixado. Uma tarde, enquanto Luane ajudava Fabiano a preparar o jantar, Josiane se aproximou com uma pergunta que fez o coração de Fabiano apertar. Ela pode ser minha nova mamãe? Perguntou a menina, com a inocência de quem não compreendia a profundidade do que dizia. Luane ficou em silêncio, parecendo não saber o que responder, enquanto Fabiano, com um nó na garganta, apenas sorriu e a abraçou. Ainda é cedo para isso, querida, respondeu, sem saber se estava falando para a filha ou para si mesmo. Apesar das incertezas, a relação entre Fabiano e Luane continuava a se fortalecer. As conversas iam ficando mais profundas e ele começou a perceber que se sentia menos culpado por se abrir para outra pessoa. Havia uma noite em particular em que, ao deixar Luane em sua casa, ele hesitou antes de se despedir. Por um momento, pensou em beijá-la, mas recuou, sentindo-se ainda confuso. Luane percebeu, mas não o pressionou. Apenas sorriu e desejou-lhe uma boa noite. No entanto, os sentimentos conflitantes de Fabiano começaram a se manifestar de forma mais intensa. Ele acordava no meio da noite com lembranças vívidas de Eduarda e se sentia como se estivesse traindo sua memória ao se aproximar de Luane. Em um desses episódios, ao ver uma foto de Eduarda no criado mudo, ele a pegou nas mãos e permaneceu em silêncio por alguns minutos. Me perdoa, Eduarda. Eu não sei o que estou fazendo, sussurrou com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Luane mostrava um cuidado especial com Josiane. Elas começaram a criar um vínculo genuíno e a menina parecia gostar de tê-la por perto. O interesse de Luane em se aproximar de Josiane não parecia forçado. Pelo contrário, havia uma naturalidade em seus gestos que faziam Fabiano acreditar que, talvez, a vida estivesse lhe dando uma nova chance de felicidade. Nos momentos em que ele se permitia relaxar, Fabiano começava a imaginar como seria ter Luane definitivamente em suas vidas. Ele ainda era assombrado pela dúvida e pelo medo, mas havia também uma faísca de esperança, algo que ele pensou ter perdido para sempre. Fabiano e Luane sentados na sala de estar. Depois de colocarem Josiane para dormir, a conversa flui como tantas outras vezes, mas há uma tensão no ar. Luane se aproxima lentamente, segurando a mão de Fabiano, e por um instante ele sente que todas as suas preocupações se dissipam. Ele se inclina para a frente e dessa vez não recua. Seus lábios se tocam num beijo suave, carregado de incerteza e desejo. Para Fabiano, era um passo importante e talvez o início de um novo capítulo em sua vida. No entanto, ele sabia que deixar o passado para trás não seria tão simples quanto um beijo, e os próximos passos poderiam revelar sentimentos e segredos ainda ocultos. Com o passar dos meses, o relacionamento entre Fabiano e Luane se consolidou de maneira quase natural, como se uma força invisível os estivesse guiando para aquela nova fase. Fabiano, que antes hesitava em abrir as portas de sua vida,
Agora se via construindo uma rotina com Luane e Josiane, formando um núcleo familiar que ele não esperava encontrar tão cedo. A mudança para a casa de Fabiano foi uma decisão que veio com o tempo. Luane já passava a maior parte das noites ali, e a transição parecia inevitável e confortável para todos. A nova rotina era um sopro de vida na casa, onde antes o silêncio dominava. Luane ajudava a preparar o café da manhã, levava Josiane à escola e até começou a decorar os cômodos com toques de cor que transformavam o ambiente antes impessoal. Para Josiane, a presença de Luane tornou-se parte essencial do seu dia. A menina a seguia por todos os lados, absorvendo o carinho e a atenção que Luane oferecia com generosidade. Ela se afeiçoava cada vez mais à nova figura materna, chamando-a de Lua, de forma carinhosa, o que derretia o coração de Fabiano. Fabiano sentia o peso de sua própria tristeza diminuir aos poucos. À noite, quando Josiane já estava na cama, ele e Luane passavam horas conversando, rindo ou simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Ele começou a acreditar que, finalmente, a vida estava lhe dando uma nova chance para ser feliz. O sorriso fácil de Luane e sua presença constante criavam um sentimento de estabilidade que ele não experimentava desde a perda de Eduarda. Era como se ela tivesse devolvido àquela casa o calor que havia se perdido. No entanto, nem tudo era completamente perfeito. Pequenos detalhes começavam a surgir, inicialmente insignificantes, mas que aos poucos formavam um mosaico de inquietações. Certas vezes, Luane recebia telefonemas que a deixavam tensa. Ela se afastava para falar ao telefone, sempre com explicações vagas sobre assuntos do trabalho ou problemas de família. Fabiano notava a mudança em seu tom de voz e a forma como ela rapidamente encerrava as ligações quando ele se aproximava, mas ele optava por ignorar os sinais, convencido de que estava apenas sendo paranoico ou superprotetor demais, ainda marcado pela dor do passado. A primeira vez que a desconfiança começou a tomar forma concreta foi em uma tarde de sábado. Fabiano estava no jardim arrumando algumas plantas, enquanto Luane e Josiane brincavam na sala. De repente, ouviu um tom de voz alterado vindo de Luane, que falava ao telefone. Não conseguiu entender o que era dito, mas a intensidade de sua fala chamou sua atenção. Quando voltou para dentro, viu Josiane sentada no sofá, com um olhar confuso. Papai, a Lua estava brava no telefone. Ela falou que não era para alguém ligar de novo, disse a menina, com a inocência de quem não percebia a gravidade do que havia acabado de relatar. Fabiano sorriu para tranquilizá-la e abraçou a filha. Ela deve ter se irritado com alguma coisa do trabalho, querida. Nada para você se preocupar, respondeu, tentando ignorar a sensação de desconforto que começava a surgir. Apesar das ocasiões inquietantes, Fabiano optava por se concentrar nos aspectos positivos. A felicidade de Josiane, que parecia mais animada e falante desde que Luane entrou em suas vidas, lhe dava conforto. A casa, agora mais vibrante e cheia de vida, lhe oferecia um vislumbre de futuro que ele há muito tempo não considerava possível. À noite, os três jantavam juntos e brincavam de jogos de tabuleiro na sala, rindo e compartilhando momentos que eram quase tão naturais quanto aqueles que Fabiano vivera com Eduarda. No entanto, havia algo diferente. Enquanto Eduarda era como um raio de sol, com uma energia sempre presente e contagiante, Luane trazia um calor mais brando, reconfortante e quase silencioso, que acolhia sem invadir. Certa noite, enquanto Fabiano se preparava para dormir, ele ouviu a voz de Luane no corredor, falando baixinho ao telefone. A porta do quarto estava semi-aberta e ele pôde ouvir apenas fragmentos do que ela dizia. Eu já disse que estou lidando com isso. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Ao perceber que Fabiano estava ali, ela rapidamente encerrou a ligação
e tentou disfarçar com um sorriso. Era só um problema do escritório. Nada com que você precise se preocupar, disse ela. Fabiano, embora intrigado, não pressionou por respostas. Ele queria acreditar que as explicações de Luane eram suficientes. O medo de arruinar a vida que estava começando a reconstruir o impedia de fazer perguntas demais. Ele precisava acreditar que havia finalmente encontrado uma nova chance de ser feliz e que qualquer preocupação era fruto de uma mente ainda marcada pela tragédia. Afinal, ele já tinha perdido tanto. Agora ele só queria ter algo pelo qual lutar. O clima de tensão emergente aumentou quando, em outra ocasião, Josiane voltou a comentar algo estranho. Ela perguntou casualmente durante o jantar: Luane, por que você falou que alguém tinha que sumir? O comentário da menina deixou Luane pálida por um instante, mas ela se recuperou rapidamente e sorriu. Ah, querida, você deve ter ouvido errado. Eu estava falando sobre o projeto no trabalho. Nada importante. Fabiano, vendo a reação evasiva de Luane, sentiu uma pontada de inquietação, mas logo afastou o pensamento. Não havia motivos concretos para desconfiar dela. Talvez, ele pensou, fosse Josiane interpretando uma conversa de adulto sem entender o contexto. Ainda assim, a dúvida começou a plantar suas raízes. Fabiano se via dividido entre confiar plenamente em Luane e questionar os indícios que se acumulavam. Mas ele se esforçava para manter o foco no que realmente importava: a felicidade de Josiane e a possibilidade de um novo começo. Luane parecia ser a chance de redenção que ele tanto precisava, alguém que trouxera cor e vida à sua existência e que mostrava ser uma figura materna para sua filha. Durante a noite, Fabiano, deitado ao lado de Luane, a observa adormecida. A lua cheia ilumina o quarto através da janela, lançando sombras suaves no rosto dela. Ele estende a mão e toca seu cabelo com carinho, mas o leve incômodo de suas suspeitas permanece. Ele se pergunta se está realmente pronto para confiar plenamente em outra pessoa e se poderia ser apenas ele sabotando sua própria chance de felicidade. No entanto, Fabiano decide ignorar os sinais de alerta e confiar que as coisas estão indo no rumo certo. Ele fecha os olhos e se força a acreditar que o que encontrou ao lado de Luane vale a pena. Afinal, depois de tanto tempo perdido na escuridão, ele finalmente se sentia capaz de vislumbrar a luz. Contudo, mal sabia ele que aquela luz ainda traria sombras que ele não poderia prever. Fabiano acordou com uma sensação de expectativa vibrando em seu peito. Ele tinha tomado uma decisão importante. Pediria Luane em casamento. Nos últimos meses, ela se tornara uma presença vital em sua vida. Alguém que não apenas preenchera o vazio deixado por Eduarda, mas que também trouxera um novo significado para os seus dias. O amor que ele sentia por Luane havia crescido e se consolidado de forma rápida, mas ao mesmo tempo parecia ter nascido com raízes profundas. Ele acreditava que era o momento certo para oficializar o relacionamento e dar um passo em direção ao futuro. Decidido a planejar algo memorável, Fabiano recorreu a Vitor, seu melhor amigo, para ajudar na organização do pedido. Vitor ficou entusiasmado com a ideia, mostrando-se mais do que disposto a colaborar. Ele sugeriu que o pedido fosse feito durante um jantar surpresa na casa de campo de Fabiano, um lugar tranquilo e especial, onde ele e Eduarda costumavam passar alguns fins de semana. A sugestão inicialmente deixou Fabiano relutante, mas ele acabou cedendo, convencido de que aquele seria o cenário perfeito para o início de uma nova fase. Enquanto os preparativos avançavam, pequenos acontecimentos começaram a perturbar a aparente serenidade que envolvia o casal. Alguns objetos começaram a desaparecer misteriosamente pela casa. Primeiro, o bracelete favorito de Josiane, depois um anel que pertencera a Eduarda, guardado com carinho em uma gaveta. Fabiano inicialmente pensou que se tratava de descuido, ou que Josiane poderia ter brincado com os itens e os perdido.
Mas, quando Luane comentou casualmente que não havia encontrado sua carteira em casa uma manhã, ele sentiu uma inquietação crescente. Como se isso não bastasse, Fabiano recebeu uma mensagem anônima que aumentou sua apreensão. A mensagem, que chegou por e-mail sem remetente identificado, dizia apenas: "Você conhece realmente quem está ao seu lado?" O texto era direto e gelou o sangue de Fabiano. Embora ele tentasse ignorar o aviso, as palavras ecoaram em sua mente, reacendendo as dúvidas que ele lutava para enterrar. Ele decidiu compartilhar o incidente com Vitor, que o ouviu com atenção. "Fabiano, isso não é nada. Deve ser alguém tentando te assustar ou causar intriga. Se você realmente ama a Luane, não deixe uma mensagem anônima atrapalhar o que você está construindo", disse Vitor com firmeza. "A vida te deu uma segunda chance. Aproveite." Fabiano acenou com a cabeça, tentando se convencer de que Vitor tinha razão. Mas em seu íntimo, a sensação de que havia algo errado não desaparecia. Ele começou a ficar mais atento aos movimentos de Luane, analisando seus gestos e expressões com uma intensidade que nunca tivera antes. Entretanto, sempre que tentava encontrar algo suspeito, era recebido por uma Luane amorosa, atenciosa e sincera, o que o fazia questionar se sua desconfiança não passava de uma paranoia injustificada. A semana do pedido de casamento chegou. Vitor ajudou a organizar o jantar romântico na casa de campo, supervisionando todos os detalhes, desde as flores até a iluminação suave com velas. Quando Fabiano e Luane chegaram, o clima estava perfeito. A noite era fresca, com uma leve brisa que balançava as folhas das árvores, e o céu, pontilhado de estrelas, parecia abençoar aquele momento. Durante o jantar, Fabiano sentia seu coração acelerado. Josiane estava como uma babá na cidade, então ele e Luane tinham a noite toda para si. Ele esperou o momento certo para fazer o pedido, e quando Luane pegou sua mão sobre a mesa, ele se ajoelhou ao lado dela, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. "Luane, você transformou minha vida, trouxe alegria e esperança onde antes havia dor. Eu não quero mais imaginar um futuro sem você ao meu lado. Quer se casar comigo?" Os olhos de Luane se encheram de lágrimas e, sorrindo, ela respondeu com entusiasmo: "Sim, Fabiano, é claro que sim." Eles se abraçaram e Fabiano sentiu uma onda de alívio e felicidade tomar conta de seu corpo. Por um instante, ele acreditou que todas as suas preocupações eram infundadas. Talvez Vitor estivesse certo e ele realmente estivesse sabotando a própria felicidade. No entanto, algo perturbador aconteceu enquanto eles ainda estavam na casa de campo. Fabiano foi buscar uma garrafa de champanhe na cozinha e, quando retornou, viu Luane ao telefone, falando baixo, quase como se quisesse evitar ser ouvida. Ela rapidamente encerrou a ligação ao vê-lo entrar na sala, mas o desconforto que ele sentiu não pôde ser ignorado. Era algo importante? Ele perguntou, tentando soar casual. Luane sorriu, mas havia um traço de tensão em seus olhos. "Nada com que você precise se preocupar, amor. Só uma ligação rápida do trabalho." Fabiano assentiu, mas a resposta evasiva não o tranquilizou. Ele se perguntou com quem ela poderia estar falando em plena noite de celebração e por que parecia tão cautelosa em relação àquela ligação. Ao voltar para casa no dia seguinte, outra surpresa o aguardava. Um envelope sem remetente fora deixado em sua caixa de correio. Dentro havia uma foto de Luane com um homem desconhecido em um lugar que Fabiano não reconhecia. No verso da foto havia uma anotação: "Cuidado em quem você confia." Fabiano ficou parado por alguns minutos, segurando a foto com uma mistura de raiva e confusão. Quem estava tentando sabotar sua felicidade? Será que aquilo era uma tentativa de arruinar o que ele havia construído com Luane? Ele decidiu guardar a foto em uma gaveta,
decidido a investigar o assunto discretamente. Não queria tirar conclusões precipitadas, mas tampouco poderia ignorar os avisos. Apesar do pedido de casamento ter sido um sucesso, a inquietação de Fabiano permaneceu latente. Ele tentava se convencer de que tudo não passava de coincidências e que a foto e as mensagens anônimas poderiam ser obra de alguém com inveja. Contudo, não conseguia afastar o sentimento de que algo sombrio se aproximava, algo que ele ainda não conseguia compreender totalmente. Fabiano se questionava se estava preparado para seguir em frente sem as respostas de que precisava. O pedido de casamento havia marcado um novo começo, mas ele não conseguia se livrar da sensação de que, de alguma forma, o passado e o presente estavam prestes a colidir, trazendo à tona segredos que poderiam mudar tudo o que ele acreditava sobre Luane. Agora, o desafio era decidir se confiaria plenamente na mulher que havia escolhido para ser sua esposa ou se daria ouvidos aos ecos perturbadores que começavam a cercá-lo. Era uma tarde comum, aparentemente tranquila, quando Josiane entrou na cozinha com os olhos arregalados e a voz trêmula. Fabiano estava preparando o jantar, mas parou imediatamente ao ver o estado da filha. Papai, a lua. Ela estava falando ao telefone. Eu ouvi ela dizer que ia colocar veneno no seu chá, disse a menina, tentando conter as lágrimas. Ela disse que era para você dormir, ou pior. A mente de Fabiano girou. Uma sensação fria percorreu seu corpo, e ele teve que se segurar na bancada para não perder o equilíbrio. A princípio, ele não queria acreditar. Era possível que Josiane tivesse se confundido, ouvido errado. Ele estava cético, mas a seriedade no olhar da filha e a lembrança dos incidentes recentes, os telefonemas misteriosos, os objetos desaparecendo, as mensagens anônimas, faziam o alerta soar com força. Embora uma parte de sua mente recusasse aceitar que Luane fosse capaz de algo assim, ele sabia que não podia ignorar o aviso de Josiane. Precisava tomar uma atitude, por mais absurda que lhe parecesse. Mais tarde naquela noite, quando Luane entrou na cozinha com 2 xícaras de chá, Fabiano fez o possível para não demonstrar sua ansiedade. Eu fiz um chá para nós. Está uma noite fria, disse ela com um sorriso gentil. Fabiano observou atentamente enquanto Luane colocava as xícaras na mesa e se virou para pegar algo no balcão. Foi nesse breve momento de distração que ele agiu rapidamente trocando as xícaras. Quando ela voltou, ele já estava sentado e com a xícara nas mãos, fingindo calma. Eles conversaram casualmente por alguns minutos antes de Luane dar o primeiro gole. A reação de Luane foi quase imediata. Ela largou a xícara de repente, como se tivesse se queimado, e segurou o estômago com uma expressão de dor. Fabiano, eu não estou me sentindo bem. Ela começou a perder o equilíbrio, e Fabiano correu para ampará-la. Seu rosto estava pálido, e o suor escorria por sua testa. Ele rapidamente chamou uma ambulância, e Luane foi levada às pressas para o hospital. No hospital, enquanto Luane era atendida, Fabiano tentava processar o que estava acontecendo. A mulher que ele amava, com quem havia planejado se casar, estava agora em estado crítico, e ele não sabia ao certo se ela havia mesmo tentado envenená-lo ou se tudo não passava de um terrível mal-entendido. Mas as suspeitas de Josiane, os acontecimentos recentes e agora a reação de Luane ao chá envenenado pareciam confirmar os piores temores de Fabiano. Foi então que Vítor apareceu no hospital, com uma expressão séria no rosto. Fabiano se aproximou, ansioso para entender o que estava acontecendo. — O que você está fazendo aqui, Vítor? Ele perguntou, a voz tensa. — Luane me ligou antes de você trazê-la para o hospital. Disse que precisava de ajuda. Ela me contou tudo, Fabiano. Respondeu Vítor com uma calma perturbadora. Fabiano franziu a testa sem entender. Contou tudo. Do que você está falando?
Vitor suspirou e finalmente revelou a verdade que Fabiano jamais poderia ter imaginado. Luane está grávida e o pai do bebê sou eu. A revelação foi um golpe direto no estômago de Fabiano. Ele sentiu as pernas fraquejarem enquanto a traição e a raiva cresciam dentro dele. Mas o que Vitor disse em seguida fez com que toda a história tomasse um rumo ainda mais sombrio. Você acha que o que Luane fez foi por conta própria? Ela estava seguindo minhas instruções o tempo todo. O tom de voz de Vitor era carregado de amargura. Você nunca soube, Fabiano, mas eu amava a Eduarda. Nós éramos amigos desde a faculdade, e eu sempre esperei que ela me escolhesse. Quando ela ficou com você, eu tentei deixar isso para trás. Tentei ser seu amigo e esquecer meus sentimentos, mas quando ela morreu, tudo o que eu sentia se transformou em ressentimento. Eu te invejei por tanto tempo, e a morte dela foi a última gota. Não consegui aceitar que você ainda tivesse tudo, a empresa, sua filha, enquanto eu não tinha nada. A mente de Fabiano estava em choque. As palavras de Vitor soavam surreais, mas ao mesmo tempo tudo começava a se encaixar. Os telefonemas estranhos de Luane, os objetos desaparecendo, as mensagens anônimas. Você manipulou Luane para se aproximar de mim? Component placement. Fabiano perguntou com incredulidade e raiva misturadas. Sim, confessou Vitor com frieza. Convenci-a a se aproximar de você e ganhar sua confiança. Ela era perfeita para o papel, jovem, bonita e ambiciosa. Ela não resistiu quando eu lhe ofereci dinheiro e promessas de uma vida melhor. O plano era simples, fazê-la se casar com você, envenená-lo para deixá-lo incapaz de continuar dirigindo a empresa e, em seguida, assumir o controle com a ajuda dela. E, claro, Luane e eu estaríamos juntos. Fabiano sentiu uma raiva avassaladora tomar conta de si. Tudo o que ele havia acreditado, toda a felicidade que ele achava ter encontrado ao lado de Luane, não passava de uma farsa. Ele se sentiu devastado, mas ao mesmo tempo determinado a não deixar Vitor sair impune. Você vai pagar por isso, Vitor. Eu juro que vai. Enquanto Vitor se afastava, um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Boa sorte com isso, Fabiano. Luane não tem nada a perder agora. Fabiano olhou para a porta da sala de emergência, onde Luane ainda estava sendo atendida. Ele sabia que, dali em diante, nada seria como antes. Toda a confiança que depositara nela, todas as esperanças que alimentara, haviam sido destruídas. Fabiano se afastou, sentindo-se traído por duas das pessoas em quem mais confiava, e a dor em seu peito parecia insuportável. Quando Luane finalmente foi liberada para visitas, Fabiano entrou no quarto e a encontrou pálida, com um olhar vazio. Você fez tudo isso para me destruir? Ele perguntou, com a voz embargada de tristeza e raiva. Luane olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu não queria, Fabiano, eu juro, mas Vitor, ele me manipulou. Me convenceu de que essa era a única forma de termos uma vida juntos. Eu fui fraca. Fabiano, com o coração pesado, deu um passo para trás. Ele não sabia se ela falava a verdade ou se era apenas outra tentativa de manipulação. Ele sabia apenas que, a partir daquele momento, precisava se afastar. Não havia mais espaço para desculpas ou segundas chances. Ele havia perdido o que acreditava ser sua nova chance de felicidade, e agora tudo o que restava era lidar com a dor de ter sido traído e com a responsabilidade de proteger sua filha dos danos causados por essa trama. Enquanto saía do hospital, Fabiano se deu conta de que, mais uma vez, a vida o forçava a recomeçar do zero, mas desta vez, ele faria isso ciente de quem eram realmente seus inimigos. A notícia da traição de Vitor e Luane ecoava na mente de Fabiano como um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Traído por duas pessoas em quem confiava, ele sentia como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. A dor,
não era apenas pela trama que o tinha quase destruído, mas pela sensação de ter sido enganado de forma tão completa. Ele se perguntou como pôde ser tão cego, ignorando os sinais que, em retrospectiva, pareciam tão óbvios. Decidido a colocar um fim definitivo naquela história, Fabiano tomou as primeiras medidas para se desvincular de Luane. Iniciou o processo de anulação do casamento, que nunca chegou a ser oficializado, e cortou qualquer tipo de comunicação com ela. Quanto a Vitor, Fabiano deixou claro que ele não tinha mais lugar na empresa. Qualquer resquício de amizade havia sido quebrado e ele já estava tomando providências para remover Vitor de seu cargo e revogar o acesso dele a qualquer decisão importante da companhia. Enquanto Luane se recuperava no hospital, Fabiano focava suas energias em reconstruir sua vida e proteger Josiane. Ele sabia que os eventos recentes haviam deixado marcas na menina, que agora mostrava sinais de medo e insegurança. Josiane havia testemunhado mais do que qualquer criança de sua idade deveria, e Fabiano sentia uma necessidade urgente de proporcionar a ela a estabilidade e o amor que havia sido temporariamente abalado. Para isso, ele decidiu buscar ajuda profissional, tanto para si quanto para a filha. As sessões de terapia começaram a trazer à tona questões que Fabiano há muito tempo evitava enfrentar. Ele se deparou novamente com a culpa pela morte de Eduarda, uma dor que nunca havia se permitido superar. Pela primeira vez, ele se abriu sobre o quanto se culpava por não ter conseguido protegê-la, e como isso havia moldado seus relacionamentos desde então. A terapeuta o ajudou a perceber que a tragédia que o acometera não era sua culpa. Eduarda havia morrido por complicações no parto, e não por qualquer coisa que ele pudesse ter feito ou deixado de fazer. Aos poucos, Fabiano começou a aceitar que a culpa que carregava era injusta e desnecessária. Esse processo de perdão a si mesmo foi doloroso, mas necessário para que ele pudesse seguir em frente de forma genuína. Com o tempo, Fabiano e Josiane começaram a reencontrar a paz. Eles passavam mais tempo juntos e Fabiano se dedicava a proporcionar à filha momentos felizes para compensar o que ela havia vivido. As visitas ao parque, as brincadeiras no jardim e as leituras antes de dormir se tornaram rituais de fortalecimento para ambos. Aos poucos, o sorriso de Josiane voltou a ser mais frequente e ela começou a recuperar a segurança que havia perdido. Fabiano também aprendeu a lidar com o luto de uma forma diferente. Ele finalmente entendeu que seguir em frente não significava esquecer Eduarda, mas sim encontrar uma forma de honrar sua memória, vivendo uma vida plena, não marcada apenas pela dor. Decidiu guardar a aliança de casamento de Eduarda em uma caixinha especial, junto com algumas fotos dela e de momentos felizes. Não era um adeus, mas uma forma de reconhecer que, embora ela sempre fizesse parte de sua história, ele precisava abrir espaço para novas possibilidades. A vida de Fabiano não se transformou milagrosamente em algo perfeito. Os traumas e as cicatrizes permaneceram, mas ele havia aprendido a lidar com eles. A desilusão com Luane e Vitor o ensinou a ser mais cauteloso, mas não o fez desistir de acreditar nas pessoas. Com o tempo, ele descobriu que o mais importante era ser honesto consigo mesmo e não ter medo de enfrentar as dores do passado para construir um futuro melhor. O ciclo doloroso que começou com a morte de Eduarda estava finalmente se fechando. Fabiano não sabia o que o futuro lhe reservava, mas pela primeira vez em anos, ele estava em paz consigo mesmo e com suas escolhas. Ele havia aprendido a perdoar não apenas os que o traíram, mas principalmente a si mesmo. Agora, a única certeza que tinha era de que, independentemente dos desafios que surgissem, ele e Josiane enfrentariam juntos. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta.
deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.